E aí, turma, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Diana e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de funções oxigenadas, tá? A gente vai estudar hoje sobre as funções ácido carboxílico e éster. Vamos lá? Preparados? Bom, vamos começar com a função ácido carboxílico. O que são ácidos carboxílicos? São substâncias, são compostos que possuem o grupo carbonila ligado a um grupo hidroxila. E esse grupo carbonila com hidroxila vai ser chamado de grupo carboxila, que é esse grupo aqui, ó. Carbonila mais hidroxila forma o grupo carboxila, que pode aparecer dessa forma também, tá, gente? Simplificada, COOH. Esse R aqui é de radical, cadeia carbônica, tá? Então, não se espantem quando vocês virem dessa maneira, tá bom? Então, aqui, carbonila com hidroxila forma o grupo carboxila. Bom, são moléculas muito polares, elas formam ligações de hidrogênio, assim como a água forma, certo? Devido à presença do grupo carbonilo do grupo hidroxila, essas moléculas são bastante polares. As moléculas com 1 a 4 carbonos são solúveis em água. Com 5 carbono é parcialmente solúvel e as demais são insolúveis. Por quê? Porque à medida que a cadeia carbônica aumenta, a polaridade diminui. Se a polaridade diminui, vai ser mais difícil de se dissolver na água, que é polar, certo? Além disso, os ácidos metanoico e etanoico são mais densos que a água, que são os ácidos de cadeia menor, são os mais simples. Os maiores, como vão se tornando apolares, vão se tornando menos densos do que a água, que aí vai dar origem aos óleos. Os óleos são ácidos graxos, certo? Bom, eles são líquidos ou sólidos semelhantes à cera, certo? Então, dependendo do tamanho da cadeia, quanto menor a cadeia, mais líquido. Quanto maior a cadeia, quanto mais saturada for a cadeia, mais sólido, mas só que com aquele aspecto de cera, de pasta, não chega a ser duro, certo? Um sólido duro. Vamos conhecer aqui algumas aplicações? Vamos lá. Bom, nós temos o ácido metanoico ou ácido fórmico. Por que ácido fórmico, hein? Vamos já entender. O ácido metanoico é um líquido incolor de cheiro forte e irritante. E olha só, gente, o ácido metanoico é o ácido injetado pelas formigas vermelhas, quando dão aquela picada bem dolorosa, certo? Por isso é chamado de ácido fórmico, porque ele foi obtido primeiramente a partir das formigas. Pois é, né? Então, é um ácido carboxílico. Mas esse ácido ele é usado no tingimento de tecidos e como desinfetante em medicina. Além do ácido metanoico, nós temos também o ácido etanoico, também conhecido como ácido acético. Bom, quando ele é puro, ele é um líquido incolor, muito tóxico, de cheiro penetrante e sabor azedo. Ele é usado na preparação de perfumes, corantes, seda artificial, acetona e como vinagre em soluções a 4% em volume, gente. Então, esse vinagre aí que você tem na sua casa é o ácido, é uma solução de ácido acético, só tem 4% de ácido acético, que é também chamado de ácido etanoico, tá? Vamos conhecer então agora como é que a gente escreve o nome dos ácidos carboxílicos. A gente vai começar com a palavra ácido, depois a gente vai colocar o prefixo, o infixo e a terminação oi. Vamos ver aqui. Olha só. Vou começar com a palavrinha ácido. Qual vai ser o prefixo? Se só tem um carbono, é met. Se não tem mais carbono para ele fazer ligação dupla nem tripla, só tem ligação simples, an e a terminação oico. É o ácido metanóico, tá? Vamos ver aqui mais um exemplo. Aqui nós temos dois carbonos. Qual é o prefixo para dois carbonos? Et. Então, vai ser o ácido etanóico, certo? Vamos ver mais um exemplo. Olha só, aqui, pessoal, nós temos um grupo metil. Grupo metil apareceu, ramificação apareceu, eu tenho que numerar a cadeia. Se tivesse uma ligação dupla entre carbonos, eu também teria. E por onde eu vou começar? Eu vou começar pelo grupo, pessoal, pelo grupo carboxila,
Sempre, lembra, a gente sempre fala, começa pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Como o nosso grupo ele fica na extremidade, vamos começar pelo carbono do grupo. Então, vamos lá. Ó. A numeração começa a partir do carbono da carboxila. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. Onde é que está o grupo metil? No carbono 3. Então, vamos colocar como ácido 3-metil. Como é o nome da cadeia principal? 1, 2, 3, 4. Qual é o prefixo para 4? But. Ácido 3-metil butanoico. Tá certo? Então, é muito parecido com os hidrocarbonetos, com os outros grupos que a gente viu, tá? Beleza? Beleza. Só mais uma curiosidade a respeito dos ácidos carboxílicos, pessoal. É que os cães, eles conhecem o seu dono pelo cheiro, não é? E esse cheiro, gente, se deve a ácidos carboxílicos que nós produzimos e nós liberamos. E os cães são sensíveis a esse cheiro, gente. Nada mais são do que ácidos carboxílicos. E cada pessoa tem uma particularidade no cheiro que depende dos ácidos carboxílicos que cada um produz. Sabiam disso? Pois é. Então, vamos continuar aqui. Vamos estudar agora um pouco sobre os ésteres. Olha só, pessoal. Os ésteres são compostos formados pela substituição do grupo hidroxila, OH, do grupo carboxila de um ácido orgânico por um grupo substituinte. Professora, eu não entendi. Olha só. Aqui nós tínhamos o grupo hidroxila, não é mesmo? Carbonila com hidroxila, lá do ácido carboxílico. O que foi que aconteceu? O hidrogênio foi substituído por um grupo substituinte, um radical. Então, os ésteres, eles advêm dos ácidos carboxílicos, ó. Então, nós temos aqui o grupo carbonila com o oxigênio, porque o hidrogênio foi embora. Então, a gente pode também representar dessa forma, ó. Radical, que é a cadeia carbônica, COO e o radical, outra cadeia carbônica, tá? Então, gente, presta atenção. Os ésteres, eles advêm dos ácidos carboxílicos. Bom, são moléculas polares, possuem cadeia carbônica pequena. Quando possuem cadeia carbônica pequena, eles são polares. Quando a cadeia carbônica vai aumentando, vai se tornando moléculas apolares, tá? São pouco solúveis em água. E as moléculas mais simples são menos densas que a água, tá? Eles são líquidos ou sólidos, dependendo do tamanho da cadeia. E por último, eles são obtidos, pessoal, a partir da reação de esterificação, que é uma reação que ocorre entre ácidos carboxílicos e álcools. Por isso que o hidrogênio vai embora. Vamos já entender melhor como é que é essa reação de esterificação, tá? Vamos conhecer aqui um pouco das aplicações dos ésteres. Bom, sabe as essências artificiais de frutas e os aromatizantes artificiais são chamados de flavorizantes? Bom, gente, a essência, o cheiro, o sabor das frutas, na verdade, ele é produzido por várias substâncias que a planta produz e aí vai dar aquele cheiro, aquele sabor. Mas a indústria conseguiu descobrir moléculas que conseguem imitar esses cheiros e esses sabores. Olhem aí, em vários produtos que a gente compra, tem lá aromatizado artificialmente. Pois é, gente, esses aromatizantes nada mais são do que ésteres. Então, por exemplo, aqui, ó, o etanoato de isobutila é o aroma do morango, o aroma artificial de morango. O butanoato de etila dá o aroma de abacaxi. O etanoato de octila é responsável pelo aroma da laranja. Então, gente, os ésteres são substâncias, né, que estão presentes aí nos aromas artificiais, tá? E também muitos aromas naturais. Mas uma outra aplicação muito importante dos ésteres é na produção do biodiesel, que o biodiesel, pessoal, nada mais é do que uma mistura de ésteres de ácidos graxos. O biodiesel é produzido a partir de ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeia longa. E aí, na reação de esterificação, se produz também ali o biodiesel. Então, o biodiesel é uma mistura de ésteres, tá, gente? Muito importante, isso já caiu no Enem, é um assunto interessante de vocês pesquisarem mais, tá? Então, vamos ver aqui como é que seria a nomenclatura dos ésteres. É um pouco diferente, ó. A nomenclatura, ela é dividida em duas. Primeiro, nós temos o prefixo
infixo oato, di. Depois, o nome do substituinte com a terminação ila. Vamos entender isso melhor. Olha só. Os ésteres, eles são produzidos a partir de ácidos carboxílicos. Então, essa primeira parte aqui, ela advém de um ácido carboxílico. A segunda parte, ela advém de um álcool. Então, é a parte da reação do ácido carboxílico com o álcool. Essa primeira parte, nós vamos colocar o prefixo, o infixo e oato, tá? Então, vamos lá. Quantos carbonos tem aqui? 2. Então, qual é o prefixo para 2? Et. Como só tem ligação simples entre carbono, então vai ficar com etanoato di. Depois do oxigênio, nós temos quantos carbonos? 1. Qual é o prefixo para 1? Met. E a terminação? Ila. Então, olha o nome como é que fica. Etanoato de metila. Então, são 2 nomes, tá, gente? Não se assustem, é só pegar o que vem antes dos oxigênios e o que vem depois dos oxigênios, tá certo? Lá no éter também acontece isso, o oxigênio divide a molécula, lembram? Vamos lá, vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui, ó, quantos carbonos nós temos antes dos oxigênios? 1, 2, 3, 4. Qual é o prefixo para 4, gente? But, certo? Então, vai ficar como? Só tem ligação simples entre carbono. Butanoato de. Depois do oxigênio, tem quantos carbonos? 2. Prefixo para 2, et. Butanoato de etila, ok? Se tivesse, por exemplo, antes desse aqui, tivesse um benzeno, seria como? Benzoato, tá bom? Então, benzoato de etila, por exemplo, ou de metila, se for só um carbono, tá? Desculpa aqui o erro, né? Ó, aqui é para ser 2, tá, gente? Tranquilo? Vamos ver aqui mais um exemplo. Aqui, pessoal, ó, nós temos 2 carbonos, et, etanoato de. Esse formato em L, lembra que eu já falei para vocês? A gente chama de iso. Então, se é iso, 1, 2, 3, isopropila, prop porque são 3, isopropila. Então, etanoato de isopropila. Se fossem 4, se fosse aqui mais um e aqui embaixo, seria etanoato de isobutila, tá bom? Então, fiquem atentos a isso aí. Para a gente finalizar, vamos entender a tal das reações de esterificação. Gente, prestem atenção. A reação de esterificação é a reação que ocorre entre ácidos carboxílicos e álcoois, formando éster e água. Vamos entender como é que isso acontece? Olha só, eu tenho aqui o ácido metanóico, porque tem só um carbono metanóico. Se o ácido metanóico reagir com o metanol, por exemplo, que é um álcool, o que vai acontecer? Por que a gente diferenciou por cor? O hidrogênio vai sair, o OH vai sair e vai se juntar com H do metanol. Então, esse pedaço da molécula vai se juntar aqui com o oxigênio. Então, a primeira parte da molécula vem do ácido. Então, se é ácido metanóico, então vai ser metanoato, ok? A segunda parte vem do álcool. Como é metanol, então vai ser metila. E água. Por que água? Porque o OH aqui do ácido se juntou com o H do álcool. Vamos ver mais um exemplo? Olha só, eu tenho aqui o ácido propanoico. Eu tenho aqui 3 carbonos, ácido propanoico, né? Ele vai reagir com o etanol, que é um álcool. O que vai acontecer? O hidrogênio do etanol vai roubar aqui a hidroxila do ácido e aí vai se juntar, ó, gente. Então, vai ficar o quê? Se é ácido propanoico, então vai formar o propanoato. A primeira parte vem do ácido. E a segunda parte, tem um erro aqui, né, gente? Tá faltando um carbono. A segunda parte vem dos 2 carbonos aqui. Deveria ter 2, tá? Então, propanoato de etila, porque vem do etanol, mais água. Tranquilo, gente? Entenderam? Por favor, se tiverem dúvidas, não hesitem em perguntar. Fico muito feliz em ler os comentários de vocês.
Bom, obrigada pela atenção. Ótimos estudos, pessoal. Tchau, tchau.